Fala, meus amigos do canal Policultura, esse canal que procura sempre falar sobre política e cultura pop, guiados por uma visão objetivista da sociedade e das coisas num todo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like aqui embaixo e comente o que você acha acerca dos assuntos que iremos abordar aqui hoje. E claro, se conhecer alguém que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pessoais e em grupos do WhatsApp também. Isso nos ajuda no engajamento do canal e faz com que nós cresçamos cada dia mais nessa plataforma tão concorrida. Nascido em 4 de julho, o nascimento e a morte do sonho americano. Nascido em 4 de julho é um filme dirigido por Oliver Stone e lançado no ano de 1989, que mergulha em elementos políticos e históricos marcantes em um dos períodos mais importantes da era moderna dos Estados Unidos. O filme é baseado na autobiografia do veterano de guerra do Vietnã, Ron Kovic, que ajuda inclusive na escrita do roteiro do filme ao lado de Oliver Stone. Oliver Stone é um diretor, roteirista e produtor norte-americano conhecido por obras que frequentemente aborda políticas, histórias e conflitos sociais. Sua carreira é marcada por uma cinematografia crítica que toca nos antros mais profundos e contraditórios da sociedade norte-americana como um todo. Stone serviu como soldado no Vietnã, e essa experiência mais tarde iria influenciar muito nos seus filmes, incluindo Platoon de 1986. Ron Kovic, assim como Stone, é um veterano de guerra americano e ativista pelo direito dos veteranos e pela paz. Sua vida é notoriamente marcada pela Guerra do Vietnã e sua subsequente transformação em um crítico fervoroso da guerra, defensor dos direitos humanos e em um político aguerrido. O filme mostra o protagonista Ron Kovic, interpretado por Tom Cruise, que inicialmente é um jovem patriota fervoroso defensor da Guerra do Vietnã e que acredita nos ideais norte-americanos, assim como ele foi educado por seus pais. No entanto, quando ele vivencia pela primeira vez os horrores da guerra e suas consequências devastadoras, ele passa por uma transformação profunda que vai mudar não só sua percepção sobre a guerra, mas também sua percepção como ser humano naquele contexto de uma família tradicional cristã e patriota dos Estados Unidos. Kovic inicia sua jornada ainda criança, em uma parada de 4 de julho, nas costas de seu pai, em uma cena tão bem dirigida que consegue mesclar elementos de humor com drama como se fosse uma orquestra. O espectador, a partir daí, vai acompanhar a jornada desse menino que, assim como todos, se apaixona, vai para a escola e leva uma vida normal ao lado de uma família conservadora que foi muito bem sucedida em educá-lo como um bom cidadão de acordo com seus ideais. Em uma determinada cena, o filme nos mostra um jovem viril em seu treino na escola quase militar para se preparar para uma luta. Aqui, Tom Cruise, no auge de sua juventude, nos traz uma atuação ímpar que irá se transformar gradativamente ao longo da obra. Em seguida, vemos que Ron Kovic, tendo que encarar seu primeiro fracasso pessoal, perdendo sua luta para a qual tanto se preparou, e o mais interessante é que o diretor não abre concessões e nos mostra no olhar dos seus familiares e amigos ali presentes a decepção amarga e crua. Stone é um diretor muito habilidoso e sutil na construção de seus personagens e histórias, e aqui ele nos traz uma visão acerca do jovem norte-americano que desde cedo é educado para não falhar nunca. A sociedade Yankee ensina que a América não é para perdedores, fazendo com que jovens sejam jogados no colo do militarismo, para assim provar para si e para seu povo a sua capacidade. Em uma determinada cena, vemos sua família assistir na TV o discurso de John Kennedy, que dentre muitas coisas destaca o fato de que os norte-americanos precisam pensar e fazer algo para a sua sociedade, e não esperar que ela faça algo por ele. Nessa mesma cena, vemos sua mãe dizer que sonhara com Ron Kovic um dia discursando, assim como Kennedy o fazia, para uma plateia de milhares de pessoas. E isso de fato irá acontecer, mas não nas circunstâncias que sua mãe imaginou. A Guerra do Vietnã foi um verdadeiro divisor de águas na sociedade norte-americana, tendo objetivamente um impacto significativo na visão que os norte-americanos tinham sobre os Estados Unidos e sobre seu papel nessa sociedade, que até pouco tempo atrás confiavam e colocavam suas esperanças em lideranças políticas, e agora viviam uma relação de desilusão com tudo isso. A maneira como a guerra foi conduzida gerou um sentimento de desilusão generalizada em relação ao governo e às instituições políticas. O conhecimento de que os líderes do governo haviam enganado o povo sobre as razões para entrar na guerra e a falta do progresso real no conflito minaram a confiança que outrora esse povo tinha nas autoridades.
Infelizmente, sob a gestão de Dick Cheney no governo de George W. Bush, isso iria se repetir novamente no pós-11 de setembro. Inicialmente, a opinião pública até apoiou a guerra, afinal de contas estamos falando da relação do norte-americano médio com a guerra, que é quase hereditária, e sua propaganda anticomunista daria uma força ímpar para esse espírito que iria apoiar a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. Mas à medida que a mídia divulgava as imagens dos horrores da guerra e das milhares de baixas, houve quase que de forma sistemática um sentimento contra esse conflito na sociedade norte-americana. E esse sentimento influenciaria diretamente o movimento anti-guerra. Iria unir, de forma inusitada, jovens hippies do movimento Flower Power a senhores e senhoras que frequentavam as suas dominicais em igrejas protestantes, pois de um lado tinha jovens, que era basicamente o alvo dessa guerra, e do outro, os pais desses jovens, que estavam se perdendo para ela. Em 1845, o jornalista John Lewis Sullivan cunhou o termo Destino Manifesto, que foi criado para divulgar a ideia de que os Estados Unidos deveriam expandir as 13 colônias em direção ao oeste, rumo ao Pacífico. Esse termo, ao longo da história, foi se adaptando às visões e conjecturas que se colocavam, e foi justamente no contexto da Guerra do Vietnã que esse termo, /espírito, foi amplamente questionado por parte das sociedades que até então não o questionavam. Hoje isso pode até parecer algo banal e comum a mentes pensantes, mas em um país que deixa de assistir filmes pela barreira da linguagem, ter um debate como esse naquela época era um grande avanço. Hoje isso é amplamente questionado, sobretudo depois da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio na metade dos anos 2000. Stone, por ter vivido os horrores da guerra na pele, sempre conseguiu nos trazer o mais perto possível desses lugares através de suas filmagens e roteiros realistas. Há momentos aqui que você consegue ter duas percepções sobre o mesmo acontecimento, de maneira que enquanto Ronkovic enxerga algo esperançoso e otimista, você, através da lente do diretor, consegue ver o caminho oposto para a total destruição daquele menino. A trilha sonora desse filme é incrível, com destaque para American Pie, do cantor norte-americano Don McLean, que é uma canção que nos traz justamente esse sentimento de ruptura política e social do American Way of Life. A música é muito importante nesse período, pois além de haver uma verdadeira mudança nas canções por influência da Guerra do Vietnã, ela também influenciaria jovens e toda a cultura pop como um todo. Fomos dos anos 50 e início dos anos 60 com bom rock and roll de Elvis Presley, Beatles, Chuck Berry e Buddy Holly, sempre com letras românticas e alegres, para as icônicas e trágicas canções de protestos de Bob Dylan, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival, Stones, Doors e outros mais. Nascido em 4 de julho, por vezes nos traz um recorte histórico que de certa forma parece fazer parte das nossas vidas até hoje. Mas além disso, ele de forma assertiva nos mostra que a crença no Estado foi, é e sempre será o âmago do motivo por trás do declínio da sociedade. Gostou desse vídeo? Gosta desse tipo de conteúdo? Você já sabe, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maneiro, comente aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto e claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!